Meus irmãos, abra a sua Bíblia num daqueles livros que nós quase sempre fugimos dele, mas é importante olharmos para ele e tudo mais. Primeiro Crônicas, capítulo 4. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4. Nós faremos a leitura do versículo 9 até o versículo 10. E talvez esteja um pouquinho difícil para você ler ali o endereço. Mas é 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. E como faz tempo que eu não faço slide, fica mais difícil ainda para mim dosar o tamanho da letra. Da próxima vez vai ser um pouquinho maior. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim: Jabes, ou Jabes, foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Feche teus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Pai, o simples fato de lermos a tua palavra já traz coisas maravilhosas e especiais para nós. E que a leitura desse texto, desses 2 versículos, gere e produza em nós um desejo por oração, por orarmos, clamarmos ao Senhor nosso Deus. E que essa oração que o Senhor colocar em nossos corações produza transformação, renovo, renúncia e uma caminhada mais sincera e profunda com o Senhor. Nós oramos em Jesus. Amém. Meus irmãos, nós iniciamos, acho que foi no começo desse mês, uma série de pregações sobre orações perigosas. E o nosso intuito é um duplo intuito. Primeiro, que a gente ore. Nós precisamos, como igreja, nos envolver mais com oração, clamor, busca pelo nosso Deus. Aproveitando, as irmãs se reúnem semanalmente para orar aqui na igreja. Eu acho que é de terça-feira agora. Acho que é de terça-feira. Terça, né? Terça. As irmãs se reúnem para orar aqui. Então, irmãs que desejam estar, é 7 da manhã. 7h30 da manhã, terça-feira, esteja com as irmãs aqui para orarem. Nós temos quarta-feira à noite uma transmissão de um tempo de oração. Estamos reunidos aqui na igreja, o Nando lá em cima, pastor Antônio, eu, Felipe e o Caio, também para orarmos pela igreja e tudo mais. E nós temos, especificamente, toda sexta-feira à noite, orado pelas nossas células e os nossos grupos pequenos. E eu quero desafiar você a fazer parte desses grupos de oração, fazer parte desse momento de oração, estar conosco, e eu não tenho dúvida alguma de que o Senhor abençoará a sua casa, o seu lar e tudo mais. Então, esse é um primeiro intuito. Nós queremos que a igreja ore muito mais, busque muito mais o Senhor e esteja muito mais diante de Deus. Há um segundo aspecto em relação ao nosso intuito com essas orações, com essa série de pregações sobre orações perigosas, que é, num certo nível, as nossas orações se tornam mecânicas, superficiais, ou como eu tenho repetido algumas vezes, lista de supermercado. E nós oramos assim: Senhor, faça isso, aquilo outro na minha vida, em nome de Jesus, amém, e vamos embora. Nós perdemos a dimensão de que a oração pode ser mais profunda, mais arriscada, mais dinâmica, mais intensa. Então nós temos orado a partir disso e nós temos entendido 3 níveis de orações perigosas. O primeiro nível foi o sonda-me. O pastor Antônio e o Felipe exploraram bem a questão da oração do sonda-me. A partir de hoje, e não na semana que vem, na outra, nós vamos orar a partir do quebranta-me.
E o último bloco de orações perigosas é o envia-me. E cada uma delas tem os seus objetivos bem específicos. Quando nós começamos a olhar para o livro que nós temos falado sobre orações perigosas, e o título do livro é Orações Perigosas, nós tínhamos o desafio de encontrar textos que falassem sobre cada um dos temas que nós queríamos falar. O primeiro tema, Sonda-me, veio muito ao encontro, né? O texto era muito claro, muito direto, muito propício a isso. Agora, o texto que fala sobre quebranta-me já é um pouco mais difícil, um pouco mais complicado de nós delimitarmos o que ele quer afirmar sobre quebranta-me e, ao mesmo tempo, termos um texto base a partir disso. Porque, apesar de nós olharmos para o livro, nós não estamos passando o livro ipsis literis para vocês. Tem uma situação ou outra, tem as ideias centrais, mas a gente não está reproduzindo o livro. Se vocês quiserem o livro, depois vocês procuram o pastor Antônio e ele vai lá, busca para vocês e entrega, tá bom? E vai ser bênção. E eu sei de algumas pessoas que já procuraram outros que têm o livro, já têm emprestado e têm lido o livro, e o livro é bênção. Mas nós queremos explorar, a partir da ideia dele, um texto bíblico. E eu entendo que, um pouco diferente do que ele afirma no livro, eu vou falar sobre o livro, vou pregar o texto de 1 Crônicas, e eu vou fazer algo um pouquinho contrário do que o livro faz. Eu entendo que a oração de Jabes é mais quebrantada do que o autor do livro aponta e afirma. Mais para frente eu quero explorar isso um pouquinho melhor, mas como nós lemos 1 Crônicas, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 10, algumas coisas devem saltar aos seus olhos. Se você já teve o prazer de ler a Bíblia como um todo, o livro de 1 Crônicas é conhecido pelos seus primeiros capítulos, pela genealogia. Então ele vai apresentar a história do povo de Deus a partir de os seus descendentes. Então, quem era pai de quem e assim por diante. E algumas pessoas têm entendido que pular a genealogia, quando você estiver lendo a Bíblia, é pular algo que Deus deseja falar ao seu coração e ministrar sobre a sua vida. Por exemplo, está só aqui o tempo todo, o filho de Salomão foi Roboão, o filho de Roboão foi Abias, e assim por diante. E de repente, no capítulo 4, versículo 9, versículo 10, muda a narrativa. O versículo anterior, os versículos anteriores, mostram a descendência de Jabes. E chega ali e conta a história dele com um pouquinho mais de detalhes e com uma oração. Gente, uma oração presente no meio de uma genealogia deveria acender o nosso sinal de alerta. Não está ali à toa. Isso acontece em alguns locais na Bíblia um pouquinho semelhante a esse. Lá em Gênesis capítulo 5, você tem fulano de tal nasceu, viveu tantos anos, gerou um filho. Depois que ele gerou um filho, ele viveu mais tantos anos e morreu. Lá em Gênesis 5, você tem duas vezes a quebra desse texto. A primeira vez é com Enoque e a segunda vez é com Noé. Quando esse ritmo é quebrado, tem algo de diferente ali. Na história de Enoque e na história de Noé, é porque ambos andaram com Deus. E lá na frente, em Gênesis 12, o chamado de Deus para Abraão é um chamado para que Abraão ande com Deus para onde Deus o levar. Aqui em 1 Crônicas, capítulo 4, a história não é muito diferente. Você tem uma sucessão de pessoas que nasceram e morreram e geraram filhos e morreram. E você tem uma quebra da narrativa com uma oração. Nós não podemos simplesmente dizer que a oração de Jabes é uma oração simples e superficial, porque Deus deseja chamar a nossa atenção para esse texto. Obviamente, a genealogia aponta para uma... Lorival, se você ligar o controle, ele costuma funcionar. Geralmente, uma genealogia aponta para uma realidade muito maior. Então, toda vez que você pula a genealogia,
você pode perder grandes porções daquilo que Deus deseja falar ao seu coração. Então é praticamente impossível você ler Gênesis 5 e ver que Enoque andou com Deus, que Noé andou com Deus, e você não entender para a sua vida que Deus deseja que você ande com Ele. Então, é impossível você ler 1 Crônicas, os primeiros capítulos de 1 Crônicas, e não entender que Deus está te chamando para orar. É isso que está de uma maneira bem simples aqui. Deus está te chamando para oração. Deus está te chamando para o clamor. Mas quando eu escrevia o esboço e quando eu escrevi o slide, esse apontar para algo maior é maior não somente no nível da oração. Porque se nós entendermos a oração como essa realidade maior, a oração teria um fim em si mesmo. Só que a genealogia não está ali para apontar simplesmente que você deve orar. Orar é um ponto secundário desse texto. Mas toda a genealogia aponta para uma outra genealogia, que é a genealogia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu quero convidar você a ler a Escritura um pouquinho diferente. Toda vez que você começar a ler e tiver filho de tal, gerou tal pessoa, se lembre de Jesus. Lá em Mateus capítulo 1, você tem a apresentação da genealogia de Jesus. E essa genealogia que está em 1 Crônicas capítulo 7, tem elementos na genealogia de Jesus. Então, esse texto que nós estamos lendo, desde o seu início, e inclusive os versículos 9 e 10 que nós lemos, apontam para a realidade de Jesus, aquele que é muito maior do que eu e você. Aquele que é muito maior do que nós. Agora, por que você também não deve pular a genealogia? Cada nome dentro da genealogia tem um significado e pode indicar uma bênção de Deus. Eu sei que vocês já sabem o que eu vou falar, mas é sempre bom repetir. No mundo antigo, o nome da pessoa designava aquilo que a pessoa era. Então, se a pessoa tinha o nome Israel, tinha o nome Judá e assim por diante. O nome Judá é um nome interessante. Quando Raquel tem Judá, ela já tinha tido 3 filhos antes. E os nomes dos filhos eram mais ou menos assim. Agora o meu marido me amará. Ou agora o meu marido se lembrará de mim. Eram esses os nomes dos primeiros filhos de Raquel. Quando Judá nasce, o nome de Judá significa o Senhor se lembrou de mim. A mente de Raquel teve uma mudança. Então, quando nós lemos os nomes na genealogia, tem bênção de Deus separada para mim e para você ali. Então, muito além de dizermos assim, olha, é muito chato ler a genealogia, leia entendendo que as palavras inspiradas pelo Espírito Santo têm um significado para abençoar a minha vida e a sua vida. A leitura bíblica abençoa a minha e a sua vida. E genealogia faz parte disso. Faz parte da riqueza que a Escritura é. Ela não tem só carta, ela não tem somente os evangelhos, ela não tem só narrativa, ela tem literatura apocalíptica e ela tem genealogia. É um tipo de literatura presente na Escritura, mostrando a riqueza que a Escritura tem, mostrando a criatividade que há em Deus e também para abençoar a minha vida e a sua vida quando nós lemos a genealogia. Cada vez que há uma quebra na narrativa bíblica, sempre se pergunte por que isso aconteceu. Isso é uma dica de interpretação bíblica. Ela sempre vem mantendo os padrões, usando a mesma palavra, daqui a pouco muda. Por que isso acontece? É a forma que o Espírito Santo tem para chamar a minha e a sua atenção para aquilo que Deus deseja falar conosco. Aqui no meio da narrativa, no meio da genealogia, você tem uma narrativa breve, curta, de 2 versículos, mas que eu e você precisamos prestar atenção nela. Tem um livro, se não me falha a memória, virou um best-seller, né? E o Orações Perigosas, o livro que nós estamos usando como texto, gasta um capítulo falando desse livro
esse livro de fato se tornou um livro extraordinário. A Oração de Jabes. Virou um best-seller. Só que qual era a premissa desse livro? Repita essa oração e você vai ter sucesso na sua vida. Repita essa oração e coisas extraordinárias acontecerão na sua casa, na sua família, no seu lar. Deus vai te abençoar se você repetir essa oração. Eu entendo que esse texto está aqui presente muito mais como uma motivação para nós orarmos, a partir de quem Jabes era e a partir do que Deus fez na vida dele depois que ele orou. Essa é a minha ideia do texto. Essa oração não está presente aqui para garantir sucesso para você. Essa oração não está presente aqui nesse texto para garantir que tudo vá bem na sua vida. Muito pelo contrário. A oração do quebranta-me é o oposto disso. É convidar eu e você para sairmos da nossa zona de conforto. Para sairmos daquilo que nós queremos simplesmente para nós mesmos. Então, para muitos, é uma oração extremamente válida e que deve ser repetida para alcançar coisas extraordinárias. Muitas pessoas que leem, que pregam e que falam sobre a oração de Jabes têm o intuito de que, se você repetir essa oração, coisas extraordinárias acontecerão na sua vida. Teve um pastor presbiteriano, pregou aqui na nossa igreja, há alguns anos atrás, é do nosso presbitério até hoje, e ele pregou nesse texto aqui na igreja, e ele falou que se nós repetirmos essa oração, a igreja iria crescer e multiplicar. A oração não está presente nesse local para isso. Segundo, para muitos, a oração de Jabes é uma oração extremamente egoísta, simples e até mesmo tacanha em si mesmo. Por que eles falam isso? Jabes orou a Deus, e olha só, me abençoa, aumenta as minhas terras, esteja comigo a tua mão, guardando-me de males e livrando-me de dores. É uma oração, de um certo modo, bem egoísta. É só para ele, pensando nele mesmo, e não pensando além disso. E se nós formos frios na nossa leitura, de fato, num mundo egoísta como nós vivemos, num mundo que cada vez menos as pessoas pensam umas nas outras, nós vamos fazer esse tipo de oração, pensando só em nós. Pensando só na gente, no nosso próprio umbigo. O que importa é que a minha família esteja bem. E se nós não pregarmos com cuidado esse texto, nós corremos o sério risco de assumirmos essa oração para nós, pensando somente em nós, na nossa vida, e vivermos numa vida e numa situação de conforto, sem problemas, sem dificuldades, sem lutas. Só que as lutas fazem parte da fé cristã. As lutas fazem parte da nossa vida. Nós somos assediados pelos problemas da vida constantemente. Então, simplesmente queremos viver uma vida isolada dos nossos problemas. Não é aquilo que eu entendo que Deus queira de nós. Agora, há muitos outros que nem conheciam essa oração. Chegava em 1 Crônicas, era genealogia, pulava. Ia lá para o capítulo 10. Nem li os 9 primeiros capítulos de 1 Crônicas. Nem conhecia. Ou nem lembrava. Ou passava direto. Ou não prestava atenção naquilo que Deus queria falar conosco. Ainda pensando nisso, tudo bem orar por segurança e bênçãos. Nós fazemos isso. Eu e você queremos que a nossa vida vá bem. Queremos que a nossa casa esteja protegida. Queremos que não venha mal sobre nós. Mas e se você quiser um pouco mais? Se você não quiser somente uma vida de conforto, de estabilidade? E se você quiser algo além disso? E se no meio das dificuldades,
entender que Deus tem muito mais para você do que somente uma vida simples e pacata, do que somente aquela rotina, e inclusive aquela rotina da nossa vida de oração. E se você desejar mais do poder do Espírito Santo, força dos céus, uma fé inabalável, uma intimidade genuína com o Pai. O autor do livro fala que num determinado momento ele foi encontrar o mentor dele. É mais ou menos como se eu chegasse para o pastor Antônio e fosse conversar com ele e pedir orientações acerca do futuro. Esse pastor encontrou o mentor dele e ele queria saber se ele plantaria uma nova igreja ou não. E ele estava todo empolgado falando dos planos, da ideia. Ele e a esposa estariam envolvidas, já tinha pessoas que queriam trabalhar junto. E daí o mentor vira para ele e diz assim: somente uma coisa eu quero que você saiba. No meio desse processo todo, Deus vai te quebrantar. E ele fica assustado com a resposta. Não era isso que ele queria ouvir. O que ele queria ouvir era: vai, Deus é contigo e as coisas acontecerão. O pastor falou: ó, você vai enfrentar dificuldade, você vai enfrentar problemas, você vai enfrentar lutas, você vai passar por dificuldades. Ele queria ouvir uma coisa, aquilo que Deus tinha para ele escutar de fato era outra. Então, o que é quebrantamento? Quebrantamento é o ato de se quebrantar, de abrir o coração, de você se humilhar diante da poderosa mão de Deus. É quando você, numa postura sua, decide-se não mais ser honrado ou buscar honra pela sua própria força, mas você dizer não para você mesmo, para que você possa estar com Deus. Quebrantamento é você se reconhecer extremamente limitado, fraco, dependente. Dependente do quê? Da graça e do amor de Deus. Isso é quebrantamento. Isso é quebrantamento. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês entenderam quem Jabes de fato era? Porque eu falei da oração dele. Mas quem Jabes era? Os dois versículos que nós acabamos de ler sobre Jabes faz um jogo com 3 palavras acerca de dor. O nome de Jabes e o nascimento dele foi com muitas dores. Segundo, o nascimento dele, muitas dores, deu à luz. E o terceiro, livrando-me de dores, que talvez na sua versão seja aflições. Mas a melhor tradução para o hebraico nessa palavra é dor. Então, por 3 vezes, o texto repete que Jabes é alguém de dores. Agora, você imagina você crescer e todo mundo, quando fala o teu nome, fala que você causa dor na vida daquela pessoa. Imagina todo mundo quando te chamar, relembrar aquilo que o teu nascimento trouxe para a sua família, para a sua mãe, dor. Imagina como que o coração de Jabes estava. Um coração moído, quebrado. Agora, imagine um coração moído, quebrado, fazendo a oração, essa oração para Deus. A melhor tradução seria assim: Senhor, eu não aguento mais viver cheio de dor. O meu nome lembra isso. A minha caminhada até aqui lembra isso. Agora, Deus, me abençoa um pouco. Eu já estou cansado da minha vida como um todo, até aqui ser assim. Então, Deus, permita que os meus negócios aumentem um pouco. Eu estou cansado de só sair no prejuízo. Me abençoa, Deus. Que a tua mão esteja comigo. No coração e na mente daquela pessoa, quando o nome dele era falado, era que ele tinha sido esquecido por Deus. Que Deus não se lembrava dele.
O que eu quero afirmar é o seguinte: Jabes já era alguém com o coração quebrantado quando ele faz essa oração. E quando ele faz essa oração, Deus responde. Deus não responde a oração dele porque queria abençoá-lo de qualquer maneira, de qualquer forma, mas porque Jabes já tinha o seu coração quebrantado a vida inteira. E se eu e você entendermos, a minha vida e a sua vida é uma ação de Deus para quebrantar a nossa existência, para que humildes nos acheguemos a Deus. Então o choro, as dores que nós passamos, é Deus tratando o nosso coração, para que possamos ser quebrantados por Ele e nos achegarmos diante dEle em oração. O autor do nosso livro vai dizer isso dessa maneira: o quebrantamento pode ser tão necessário para o nosso crescimento quanto quebrar a casca que o envolve é para o filhote do passarinho. Eu coloquei interrogação aí, depois que eu já tinha enviado o slide, eu vi que tinha que ser um ponto final, tá? Então me perdoe. Ou sair do casulo é para a borboleta. O que Jabes experimentou quando ele orou e Deus respondeu foi ele sendo um filhote que aprende a viver, uma borboleta saindo do casulo. Foi isso que ele experimentou naquele momento. Foi isso que Deus fez na vida dele. Então, só para a gente recapitular. O nome de Jabes indica essa dor e esse sofrimento. A vida dele foi construída a partir dessa realidade. E a sua oração pede para que seja retirada as suas dores. Em outras palavras, o que ele está pedindo para Deus é que a essência de quem ele era fosse mudada e transformada. E é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. E não é a primeira vez que isso acontece na Escritura. O autor do livro, ele vai relembrar daquela mulher que chega diante de Jesus com um perfume caríssimo e quebra o perfume aos pés de Jesus, e ela era uma mulher da vida, e todo mundo começa a criticar aquela mulher por causa disso. Perceba, o paralelo que o autor faz é o mesmo paralelo que Jabes tem. Aquela mulher sofreu a vida inteira, porque ela não tinha como se sustentar, e ela precisava vender o corpo dela para se sustentar. Jabes sofria por causa do nome dele e da dor que ele causava nas pessoas. Aquela mulher quebra tudo que ela tem aos pés de Jesus e é aceita por Deus. Jabes também faz isso. Ele entrega tudo que ele é e tudo que ele tem diante do Senhor e Deus o responde. Então, se nós entendermos bem, a nossa vida é uma vida de quebrantamento diante do Senhor e Ele nos abençoa através disso. Mas é interessante, porque o autor do livro, ele conta uma história de um grupo pequeno, de uma reunião das casas, e de um grupo que estava entendendo que eles precisavam orar mais nesse sentido de quebrantamento. E eles começam a orar, eles começam a buscar, eles começam a entender isso, ao menos o pastor. Quando ele fala para o pessoal para orar, uma mãe que tinha 3 filhos e estava entendendo que aquilo iria trazer dor, luta para ela, vira para o grupo e fala assim: olha, eu não estou segura de fazer esse tipo de oração nesse momento. Não estou segura de orar, quebranta-me, Deus. Quando isso acontece, todo mundo começa a ser influenciado por essa mulher. No final do capítulo, o autor, até onde é a minha parte de pregar, o autor não chegou ainda, o pastor Antônio que vai pregar a segunda parte, daí ele vai chegar nessa parte. Sendo bem redundante. O autor não chega na resolução da história, mas no final ele diz assim: e se Deus, é uma pergunta, e se Deus deseja nos abençoar? E se Deus deseja nos abençoar por meio do quebrantamento? E se Deus tiver bênçãos para nós, que só chegarão à nossa vida se de fato nós formos quebrantados?
E se Jabes... Tá falhando, né? Gente, esse microfone não gosta de mim, eu já falei isso. Eu não sei por que eu insisto com ele. Som. Se Jabes não tivesse feito a oração dele, a situação dele nunca mudaria. Na verdade, se Jabes não tivesse nascido, já a partir desse quebrantamento dado por Deus para ele, num determinado momento da história dele, ele não faria essa oração, e ela não estaria aqui para abençoar a nossa vida, e ele não teria sido abençoado por Deus. A oração, os versículos, versículo 10 termina, e o seu pedido, e Deus atendeu ao seu pedido. E se aquele grupo, que o pastor que escreveu o livro Orações Perigosas, e se aquele grupo não tiver feito a oração quebranta-me, talvez eles tenham perdido bênçãos de Deus. E talvez eu e você estejamos mais preocupados com o nosso conforto, na nossa vida espiritual, muito além do fato de Deus querer nos quebrantar, para que nós sejamos de fato e de verdade abençoados com coisas muito maiores do que aquilo que nós temos experimentado. Eu entendo que o versículo 9, quando ele começa assim, Jabes foi o homem mais respeitado de sua família, não é uma descrição antes da oração, mas é uma descrição do fim da sua vida. E o que acontece com a mãe explicando o nome dele é mostrando o porquê ele se torna o mais ilustre da sua família. Isso não é incomum na Escritura. Isso acontece em Gênesis. No versículo 1 e o versículo 2 é falando que Deus criou todas as coisas. Do versículo 3 em diante é a descrição como isso aconteceu. Gênesis capítulo 10 fala que cada povo tinha sua língua. Gênesis 11, o começo, diz que uma língua só era falada em toda a terra. E os versículos depois disso, na Torre de Babel, mostra como as línguas são criadas e multiplicadas por Deus. Então não é diferente aqui. Ele está dizendo que Jabes foi o mais ilustre de todos, por causa do fim da sua vida, e não da sua vida até ali. O que muda, o que é o ponto de mudança na vida de Jabes? A oração. Essa oração perigosa que nós podemos fazer pode ser um momento de mudança da minha vida e da sua vida. Então eu quero caminhar para o fim fazendo 3 aplicações. Primeiro, uma vida de oração pode quebrar o nosso coração na medida em que oramos, o nosso coração e todo o nosso ser é quebrado. Eu não sei se você lembrou disso ou não, mas quando eu lembro de quebranta-me, eu me lembro muito mais do processo do oleiro, quando ele quebra o vaso e refaz novamente. É esse processo que ocorre na nossa vida. Uma vida de oração pode quebrar o nosso coração na medida em que nós oramos. O nosso coração e todo o nosso ser é quebrado, transformado, modificado. O nosso coração se torna mais parecido com o coração de Jesus. É uma mudança de transformação. Essa é uma mudança já de transformação. Para vocês entenderem um pouquinho melhor isso, o primeiro milagre que Jesus realiza em João capítulo 2 é a transformação de água em vinho. E um pastor de uma determinada igreja por aí falou assim, eu não aceito. E ele fala bem assim, tá? Eu não entendo. O primeiro milagre de Jesus deveria ser a multiplicação dos pães, a cura de alguém, a ressurreição de alguém. Mas o primeiro milagre de Jesus é transformar a água em vinho. Eu não aceito isso. Primeiro, como se qualquer pastor pudesse aceitar aquilo que Jesus faria primeiro. Nós não temos capacidade, autoridade ou qualquer coisa relacionada a isso para questionarmos qual seria o primeiro milagre ou não. Segundo, a razão do milagre estar ali é para mostrar que Deus é um Deus que muda essências, transforma coração.
Um autor chamado Roman Doiver diz que o problema do ser humano é um problema de radical, de raiz. A raiz humana é o coração. Então ele diz que o que precisa ser transformado no ser humano é o coração. O coração precisa receber o evangelho. E a partir disso o evangelho transforma a vida das pessoas. Eu e você conhecemos o evangelho. O problema é que várias vezes o evangelho fica aqui, só no nosso intelecto. O nosso intelecto também precisa de salvação, viu? Nós precisamos alimentar a nossa mente com a palavra de Deus e com aquilo que Deus tem para nós, para que a nossa mente seja transformada gradativamente. Mas o ponto que o Doiver fala é que o coração precisa ser, no nosso coração, o evangelho precisa ser tatuado, marcado, escrito, para que o nosso coração seja de fato e de verdade transformado. E eu sei que o nosso coração, de vez em quando, é um pouco mais difícil. E talvez o meu e o seu coração seja parecido com Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Abra aí na sua Bíblia. Jeremias 17, versículo 9. O coração é enganoso, é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aí tem o versículo 10. E eu gostei muito do versículo 10 esses dias. O versículo 10 diz assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Mas, se vocês prestarem atenção, o versículo 10 começa com: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Vocês já ouviram isso esses dias atrás em algum lugar? O Salmo 139, versículo 23, é a oração do salmista para Deus, pedindo para Deus sondar e examinar o coração dele. Jeremias capítulo 17, versículo 10, é mostrando que Deus faz exatamente isso. Essa é a prerrogativa de Deus. Deus já faz isso na nossa vida. Então, se o meu e o seu coração precisa de fato ser quebrado e ser refeito, Ele faz isso. Porque já que nós estamos falando de coração e coração transformado, Deus diz que tiraria o nosso coração de pedra. Aquele coração que Jeremias 17, versículo 9, diz que é um coração incurável. Deus iria tirar, transplantar aquele coração de pedra e colocar um coração de carne. O que Deus faz na minha e na sua vida é transformar a essência do nosso radical, da nossa raiz, por completo. Orações perigosas precisam ser feitas. Perceba, você começa com a oração do sonda-me, depois é a oração do quebranta-me. Se é um coração de pedra, precisa ser quebrado mesmo. Quebrado e jogado fora, e Ele coloca um novo coração. Ele está reconstruindo a nossa vida, Ele está reconstruindo a nossa história. Segunda aplicação, a nossa história de vida pode, e de fato é, o meio pelo qual Deus trabalha o quebrantamento em nós. Portanto, preste atenção às suas lutas diárias. Preste atenção. Então, eu estou falando duas coisas para nós. Primeiro, se a sua vida está confortável, ore por quebrantamento. Segundo, se a sua vida está sendo difícil até aqui, talvez Deus já esteja te quebrando e você não tenha percebido isso. E você precisa prestar atenção em tudo aquilo que acontece ao seu derredor. As suas lutas deveriam te levar para perto de Deus. É uma pena que nós começamos a transmitir o culto tem cerca de 2 anos. Porque há 3 anos atrás nós fizemos uma das melhores séries de pregações que nós poderíamos ter feito aqui na igreja, que foi sobre o sofrimento. Foram 8 pregações. Foram 8 ou foram 9? Acho que foram 8. Foram 8 pregações
falando sobre o sofrimento na nossa vida e como o sofrimento nos aproxima de Deus, como o sofrimento é instrumento de Deus para que a gente possa abençoar outros, e por aí vai. Por aí vai. Quem sabe daqui a alguns anos a gente possa repetir essa série de pregações. As nossas lutas diárias é o meio que Deus usa para nos quebrantar também. E eu quero que você guarde as duas perspectivas que eu tenho apresentado aqui. Se você está vivendo uma vida confortável, peça para Deus quebrantar o seu coração. E o segundo, se você já está numa vida difícil, perceba que Deus já deseja que você ore a partir desse quebrantamento. Perceba isso. Então, Deus trabalha em nós a partir da nossa existência, da nossa vida, da nossa caminhada. E daí Ele nos transforma, e daí Ele nos modifica. Para eu encerrar, não há problemas em querermos uma vida segura e sem perigos. Talvez você tenha enfrentado várias lutas já na sua vida. E talvez você, olha, Deus, eu não quero isso agora. Eu quero um tempo de bonança. Não há problema em você querer algo assim, você orar e pedir algo assim para Deus. Várias pessoas têm buscado isso. Entretanto, você pode perder bênçãos de Deus para a sua vida e a sua família. Eu acho que eu estava com fome ou com sono quando eu fiz esse slide e eu comi algumas palavras ali. Eu e você, se ficarmos no marasmo, podemos perder coisas extraordinárias de Deus para a nossa vida e para a nossa família. Deixa eu expandir um pouquinho mais isso. Ele trabalha um pouco falando que algumas pessoas entendem que orações como quebranta-me são só para pastores, missionários e pessoas que vão para longe e que vão experimentar esse quebrantamento na vida deles. O autor afirma que não. Esse tipo de oração é para todos nós, para a igreja. Porque há bênçãos de Deus quando o povo, quando a igreja é quebrantada também. E nós passamos por momentos de quebrantamento na nossa igreja. A pandemia trouxe dificuldade para todos nós, dores para todos nós. Todos nós, como igreja, experimentamos o luto nesses últimos anos. Quebrantamento sobre as nossas vidas. Agora, o que Deus deseja produzir de bênção a partir disso? Nós buscaremos mais o Senhor a partir dessa dor? Ou simplesmente deixaremos que essa dor passe mais uma vez? Passe mais uma vez. Eu quero entender que há um convite para mim e para você. Quando nós passamos por uma leitura de uma oração, que nós nem prestaríamos atenção, mas que Deus coloca ali, para ela saltar e brilhar, trazer coisas para o meu e para o seu coração. Nós vamos cantar uma música, nós já cantamos ela com os jovens, alguns dias atrás, chamar o pessoal do louvor. O refrão dela diz assim: aqui nós te buscamos, aqui nós te desejamos. Falar sobre oração é sobre isso. Nós buscamos a Deus, nós desejamos o Senhor, nós queremos Ele acima de tudo sobre as nossas vidas. Eu quero te convidar a orar nesse sentido, a querer o Senhor nesse sentido.